Olá, paz do Senhor, irmãos. É um prazer muito grande estar com vocês. É um privilégio fazer parte da Conferência de Desafio Jovem do Brasil. Eu tenho muitas boas recordações do nosso tempo juntos, as viagens que eu tinha, escolas de treinamento, todo o ministério que temos tido juntos. Muito obrigado a Deus por todo o tempo que tivemos. Obrigado ao pastor Wagner pelo convite compartilhar nesta conferência. E eu fiquei muito contente com o tema que é chamados para amar. E o versículo em 1 João 3,16 que diz: nós conhecemos o amor de Deus, que Ele deu sua vida por nós e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Logo quando eu ouvi este tema, eu pensei logo numa viagem que fiz ao Brasil, quando fui convidado para uma conferência. Cheguei lá em Guarulhos, em São Paulo, no aeroporto, e lá, infelizmente, cheguei atrasado. Mas estava à minha espera o pastor Walter Rogato, e eu disse: vamos chegar à conferência a hora ou não? E disse: oh amado, vamos chegar sem dúvida. Então meti a mala no carro dele, aquele carro pequeno, e ele começou a corrida para a conferência. E eu nunca tive uma viagem como aquela na minha vida, porque ele a subir as inclinações com uma velocidade, ele a fazer as curvas como Mario Andretti ou Ayrton Senna, e na descida ainda pior, eu ali agarrado na porta, eu estava com os meus joelhos encostados ao painel do carro, fazendo oração, e ele nas calmas, andando com velocidade, mas dizendo: oh amado, vai tudo bem, chegamos lá com certeza. E graças a Deus chegamos bem, mas aquela viagem verdadeiramente ajudou a minha vida de oração. Mas desde aí, sempre tenho, quando eu ouço aquela palavra, aquela expressão, oh amado, eu sinto o amor grande do pastor Walter e faz lembrança daquela viagem, porque é uma volta de certeza, é uma pessoa do amor, tranquilo, um amigo verdadeiro, nobre do Senhor. Então, muito obrigado, pastor Walter, por ter dado esta expressão, ó amado. Mas nosso versículo diz: por isso conhecemos o amor de Deus, que Ele deu sua vida por nós. A primeira parte, nós sabemos que Deus criou o homem a sua imagem no jardim de Éden para comunhão. Então andaram ele e o homem em comunhão. Mas pecado entrou e a morte passou para todos os homens. Então o homem caiu em pecado e a comunhão foi partido. Mas graças a Deus a história não termina aí, porque a salvação foi providenciada. Nós conhecemos muito bem o João 3,16, porque Deus amou o mundo em tal maneira e deu o seu Filho unigênito para pagar o preço para a nossa salvação. Estamos falando sobre, nós conhecemos o amor de Deus, que Ele deu a sua vida. E eu dou graças a Deus que ainda quando éramos pecadores, Romanos 5,8, Cristo morreu por nós. E eu, 50 anos atrás, experimentei um encontro pessoal com Jesus e foi salvo. Desde aí a minha vida não tem sido igual. Dou graças a Deus que eu experimentei aquele amor de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Deixe-me só refletir rapidamente em algumas confirmações do seu amor. Porque, claro, a salvação é o início da nossa jornada, viagem com Jesus. Mas ao longo desta caminhada, várias coisas são confirmações. Ele perdoou-nos quando aceitamos Jesus, mas vez após vez, 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, perdoar-nos. E graças a Deus, tantas vezes precisamos de perdão e Ele nos perdoa. Uma confirmação do seu amor. Ele nos tem dado o poder do Espírito Santo em Atos 1,8,
que ia encher-nos com o poder do Espírito Santo. É uma confirmação do seu amor. E podemos andar com o poder, a unção do Espírito Santo e podemos viver, vencer sobre todo o pecado, sobre toda a tentação. No trabalho desse filho jovem, o poder do Espírito Santo é absolutamente necessário para ver o trabalho feito e ter sucesso. Cura divina é outra confirmação. Eu lembro-me de vários jovens que entraram no Desafio Jovem, doentes da droga, completamente sem força para andar. E num momento, Jesus tocou nas suas vidas, foram curados soberanamente. E um deles, há poucos dias, me telefonou e disse: irmão Dwayne, há 50 anos atrás, entrei no Desafio Jovem, quando você estava lá, e eu fui curado fisicamente, fez o programa e eu tenho estado a pregar o Evangelho desde aí. É uma confirmação do amor de Deus que Ele tem para nós. Ele supra todas as nossas necessidades. É outra confirmação do seu amor. Nós sabemos na história do Desafio Jovem começou soberanamente Deus suprindo as necessidades do pastor David Wilkerson. E vocês, nos centros do Desafio Jovem em Brasil, têm edifícios, veículos, comida, cooperadores, finanças, tanta coisa, tantas maneiras que Deus soberanamente tem estado a suprir as necessidades. São confirmações do seu amor. E, ultimamente, Ele guia o nosso caminho. A sua palavra é uma lâmpada para os nossos pés, é uma luz para o nosso caminho. E eu e a minha esposa podemos testemunhar que temos tido muitas confirmações da mão de Deus a guiar as nossas vidas durante estes 51 anos que temos estado trabalhando com Desafio Jovem. Como Ele guia-nos até Filadélfia, daí até Portugal, daí até Desafio Jovem Global, trabalhando em América Latina. Ele ainda está guiando-nos no nosso trabalho hoje em vários sítios, lugares, trabalhando com Desafio Jovem. Mas vamos passar para... Então nós celebramos o amor de Deus por causa das confirmações contínuas que Ele está a fazer em as nossas vidas. Na segunda parte do versículo diz, 1 João 3,16, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Jesus, em Isaías, versículo 12, Jesus na cruz derramou a sua vida na morte. Ele literalmente derramou o seu sangue como um sacrifício para os nossos pecados. E Isaías capítulo 53 tem um quadro muito gráfico, sangrento, violento da morte dele. O preço que ele pagou derramando a sua vida para os nossos pecados. E em 2 Timóteo 4, 6 e 17, Paulo diz: já estou sendo derramado com uma libação e o tempo da minha partida está próximo. Ele tinha gasto a sua vida. Ele foi derramado por causa da obra do Senhor, pregando, ensinando. São exemplos para nós, dando a nossa vida pelos irmãos. E qual é o fruto do sacrifício de Jesus? Uau! 2000 anos das pessoas mudadas, vidas salvas e muitas outras coisas. E a vida do apóstolo Paulo, ele foi derramado, mas nos deu grande parte do Novo Testamento, ensino, teologia, graças a Deus. Para derramar é como água numa semente. Eu tenho aqui uma chávena de água e se eu derramar esta água sobre uma semente, aquilo torna-se numa planta vida. E a planta, se for regada, produz fruto. E a fruta produz semente que dão mais fruta. Então, o exemplo de Jesus e de Paulo são muito bons para nós. Devemos dar a nossa vida, derramar a nossa vida pelos irmãos, porque sabemos que quando estamos derramados,
nosso investimento vai produzir fruto. E, claro, o fruto que queremos ver é fruto, vidas, almas salvas, fruto eternal. Então, como podemos dar as nossas vidas aos irmãos? Derramando as nossas vidas, mas vamos ver algumas coisas, maneiras das quais podemos dar as nossas vidas. Primeiro, incentivar um ao outro, encorajar um ao outro. Em 1 João 3:18 diz, não amemos apenas da palavra e língua, mas por obras e em verdade. Mas se eu quero focar primeiro naquela primeira parte do versículo, nós amemos da palavra e da língua. Em Efésios 5:19 diz, falando entre si, a um ao outro, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Palavras têm poder. Quantas pessoas têm estado num lugar isolado, trabalhando no duro, sacrificando, derramando toda a sua vida, investindo nas almas, nos alunos, nas pessoas viciadas à droga, pessoas criminais, e estão se sentindo muito sós. Mas um telefonema, se eu quiser, se eu realmente quero derramar a minha vida, dar a minha vida aos irmãos, imagina um telefonema, um e-mail, uma visita, Skype, Zoom, mensagens instantâneas. Deve haver um grupo dos irmãos no Desafio Jovem em Brasil que estão preocupados uns pelos outros e que estão dispostos a dar, investir palavras de encorajamento uns para os outros. Paulo diz em Colossenses 1:9, não cessamos de orar por vocês. Imagina o poder daquela frase quando você faz contato com outro colega, outro cooperador, outro diretor. Estou orando por você. Uau! Quando alguém está a sentir só, embaixo, desencorajado, gasto, alguém contactá-lo dizendo, estou orando por você. Eu sugiro que faça uma lista de oração. Ponha aí os nomes de alguns colegas, ministérios, e diariamente levanta os nomes dos colegas em oração. Podemos incentivar, encorajar uns aos outros. É uma maneira de dar as nossas vidas pelos irmãos. Outra maneira é procurar ajudar em uma necessidade. Porque aquele versículo em João 3:18 diz, não amemos da palavra e da língua apenas, mas por obras e em verdade. Isto custa alguma coisa. Apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, 24 a 28, faz ali uma lista das coisas que ele sofreu para pregar o Evangelho: açoites, apedrejado, naufrágio, fome, perigos, nudez, passando muitas coisas. Mas, normalmente, a maioria de nós não temos passado por tanta coisa. Mas vamos ver na lista deles que havia investimento físico. Há um preço a pagar para investir nos colegas, amar os outros, dar a nossa vida. Viagens, ensinando os outros, aconselhamento, horas longas, às vezes não podemos tirar os feriados. Há um preço a pagar. Mas nós devemos dar as nossas vidas investindo uns nos outros. Segunda coisa naquela lista, Paulo diz, perigos dos meus próprios compatriotas, falsos irmãos, amigos, etc. No Desafio Jovem, às vezes, podemos dizer, o meu próprio povo, como Paulo, a minha família de Desafio Jovem, alunos, funcionários, colegas, aqueles que têm autoridade sobre nós, têm nos traído ou estão a trair-nos. O aluno sai, começa a espalhar boatos sobre o ministério que não são a verdade. Funcionários queixando e criticando. Colegas que fazem coisas atrás das nossas costas. Claro, eu sei que isso não acontece em Brasil, mas em alguns sítios, alguns países, em outros países, pode acontecer.
e até os que têm autoridade sobre nós. Podemos ver, às vezes com motivos óbvios de insegurança, raiva, rebelião, inveja. Como é que se pode lidar com isso? Em 1 Coríntios 3, versículo 5, uma tradução diz: o amor mal percebe quando quando outros fazem coisas contra ele. O amor verdadeiro mal percebe, não liga, não dá importância quando está a ser traído. Continuamos focados em dar a nossa vida, investindo uns nos outros. Nas finanças, temos, este é um preço que temos que pagar também. O dinheiro que custa para o ministério, para ver o ministério continuar. Como na história do bom samaritano, sabemos que ele pegou no homem que estava ao lado da rua e levou até o hotel, pagou a conta. Disse: quando ele voltar, eu pago qualquer outra despesa. Eu lembro-me muito bem de estar em Brasil, quando houve um diretor que sofreu muito mal numa ilha caribe, e entre os diretores brasileiros levantaram uma oferta de $2.000 para enviar para aquele diretor, para animá-lo, para suprir a sua necessidade. Se você puder aprender a dar, investir financeiramente no outro irmão mais fraco, num centro que está com lutas ou num sítio difícil, você, sendo assim, vai aprender a dar a sua vida para o seu irmão. Também uma coisa é o tempo que vai nos custar. Para dar as nossas vidas pelos irmãos, leva tempo ajudar um ao outro. Tenho uma pergunta. Está disponível servir numa comissão da DSV Jovem Nacional? Eu não tenho palavras suficientes para dar graças a Deus pelo trabalho dos líderes, dos presidentes no passado da DSV Jovem do Brasil. E agora, pastor Wagner, as horas e horas, dias, semanas, meses, ele e a equipa da comissão da liderança. Incrível o investimento do tempo. Quando tiveram outras responsabilidades, quando tiveram outro trabalho, mas investiram continuamente ao longo dos anos. Eu dou graças a Deus porque tem estado disponível de investir tempo, dando as suas vidas para os outros. No currículo, Living Free, escolas de treinamento, um centro com problemas, novos centros que estão a ser abertos. Eu dou graças a Deus pelo investimento e eu faço um apelo a vocês. Você está disposto também a investir tempo? Porque Paulo, em versículo 8 daquele capítulo, qual foi o motivo dele passar por tanta dificuldade e tanto sacrifício? Ele diz: minha profunda preocupação por todas as igrejas. O coração dele estava pronto a pagar o preço por causa do crescimento das igrejas naquela região. E você está a investir também? Está disposto? Está pronto a dar a sua vida, tempo da sua vida, para investir no currículo Living Free, escolas de treinamento, investindo nos outros, por causa do trabalho da DSV Jovem em toda a nação do Brasil. A terceira, seja rápido em ajudar os outros quando lhes falharem. Normalmente, quando alguém falha, nós somos os primeiros para espalhar as notícias. Alguém falhou, roubou dinheiro, caiu moralmente. Mas Gálatas 6:1 diz: se o homem for surpreendido em algum pecado, restaure-o com espírito de mansidão. Devemos ser os primeiros de ir ter com eles e dizer: irmão, não me importa o que aconteceu, há consequências para o pecado, mas
também deve haver restauração. Se ele confessar, se ele admitir o pecado e pedir perdão, devemos ser os primeiros para ficar ao lado dele, para restaurá-lo. E ultimamente, número 4, devemos ser viciados ao ministério, aos santos. 1 Coríntios 16:15 diz: a família, ou a casa de Estéfanas, se dedicaram, ou outra versão diz, tornaram-se viciados ao ministério dos santos. Nós bem sabemos que um viciado é viciado quando é alguém que não consegue funcionar sem algo, droga ou álcool, alguma coisa. Algo que consome a sua vida, torna-se um hábito. E nós queremos ser viciados, que não possamos funcionar adequadamente sem adorar juntos, cantar juntos, orar juntos, ouvir a palavra juntos, ter comunhão juntos. Quando somos viciados ao ministério, aos santos, gostamos muito, precisamos de ter tempo de adorar, cantar, orar. Eu não posso esquecer-me dos tempos em Brasil, quando começávamos a cantar em espanhol e português e inglês. Sim, 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 Senhor. Em 3 línguas ao mesmo tempo. Foi um tempo incrível. E quando nós temos comunhão, normalmente significa comer. Nós sabemos, nós gostamos muito, somos viciados os tempos de comer rodízio, picanha, abacaxi grelhado, feijão preto, etc, etc. Mas podemos ser viciados ao ministério para ministrar uns aos outros. Nota bem, a família de Estéfanas, em 1 Coríntios capítulo 1, diz que foram batizados por Paulo. Em capítulo 16, diz que a família estavam toda a casa dedicados ou viciados ao ministério. Uau! Toda a família foi batizada, salvo, e depois estavam todos viciados ou dedicados ao ministério. E quanto à sua casa? Fica em segundo, terceiro lugar para o ministério? Somos tão dedicados só ao ministério que não temos a prestar atenção à nossa família? Nós devemos encontrar um equilíbrio entre a nossa família e o ministério e levar a nossa família conosco no ministério. Alguns de vocês se lembram do ensino da irmã Daryl Erickson. Quanto tempo reserva para a família? Você tira as férias. A família está envolvida no ministério. Nós queremos ver toda a nossa família viciados no ministério, envolvidos. Agora, irmãos, para terminar, a palavra diz: nisto conhecemos o amor de Deus, que Ele deu a sua vida por nós. Somos tão gratos a Deus. Temos tido muitas confirmações ao longo da nossa vida, ministério e nossa jornada, confirmações do seu amor tão grande. E agora nosso desafio é que nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Irmãos, hoje está disposto a incentivar, encorajar um ao outro, investir o tempo, dinheiro, seja o que for, para incentivar e fortalecer o irmão? Está pronto para ajudar numa necessidade? Está pronto para perdoar? Está pronto para ser viciado ao ministério com a sua família, investindo a sua vida, derramando a sua vida, para que as outras possam ser salvas e que o ministério desse filho jovem possa atingir, espalhar a palavra, pôr a esperança ao alcance de todos os viciados em toda a nação. Que Deus nos ajude. O último versículo para terminar, João 13, 34 a 35, diz: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Com isso todos saberão que são os meus discípulos, que você tem amor um para o outro.
Que Deus nos ajude a amar uns aos outros com tanto amor que todo mundo, mesmo os incrédulos, saberão que nós somos ligados com o amor de Cristo. Nós estamos trabalhando, fortalecendo, temos laços de amor que nos unem no trabalho que nós temos. Eu oro, irmãos, que o Brasil possa ser conhecido, o trabalho desse filho jovem em todo o país, como um trabalho que ama uns aos outros, que amam todos que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe ricamente. Continuamos a amar uns aos outros.